Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula eu vou fazer esse tapete da foto que eu fiz bem no comecinho de 2017. Eu fiz através de um gráfico da internet, usei Supremo número 6 e agulha 3,5. Ele ficou com 1,70 m de diâmetro. Eu usei 2,3 kg de barbante. Você pode estar fazendo ele num fio mais fino, num fio um pouco mais grosso. Na videoaula eu vou usar o fio número 8, porque eu preciso que ele fique com mais ou menos 2 metros de diâmetro. A encomenda que eu tenho é que ele seja um pouco maior, então vou usar o fio 8 e agulha 4 milímetros. Você pode usar ele como tapete, como toalha. Para toalha eu indico um fio mais fino para ficar um pouco mais delicado. E indico também para vocês que sempre dê uma olhadinha no rótulo do fio que você vai usar, para ver a indicação da agulha. Pelo gráfico, ele tem 73 carreiras. Então, ele é um tapete que vai ficar bem grande. Eu vou fazer, então, a videoaula em várias partes. Então, aqui pelo gráfico, eu vou precisar fazer carreira por carreira o vídeo, porque cada carreira, ó, ela é uma diferente da outra. Pelo gráfico aqui, começa com 15 correntinhas e já na primeira carreira eu fico com 30 pontos altos. Porém, eu não gosto que fique aqui esse espaço muito aberto no início do trabalho. Então, eu vou começar com anel mágico, 15 pontos altos nesse miolinho. E depois, então, eu faço 2 pontos para cada ponto de base, então, eu vou ficar com os 30 pontos. Então, o meu tapete vai ficar com 74 carreiras. Pelo gráfico, tem 73. Então, eu vou começar aqui com o fio 8 e agulha 4 milímetros. Essa agulha aqui, muitos me perguntaram a marca onde eu comprei, quando eu postei lá no meu Face. Então, o kit, a minha irmã, que mora em Londres, ela trouxe pra mim. Compre pelo site da Amazon. Lá é mais ou menos 110 reais, é por libras. Então, no final do ano, foi pago 22 libras. Aqui no Brasil também tem, mas eu não sei mais ou menos o site onde vocês compraram. Então, para quem perguntou sobre a agulha, eu ganhei da minha irmã. Ela é bem leve. Então, aqui eu vou começar com o anel mágico. Aqui eu vou puxar o fio e vou fazer 2 correntinhas só para dar altura aqui para começar a carreira. Eu não conto como ponto alto. Agora que eu vou trabalhar 15 pontos altos. E pelo gráfico, para quem quer fazer assim, 15 correntinhas ou anel mágico também, os 30 pontos altos. Então, aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer os 15 pontos altos. Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou trabalhar assim até ficar com 15 pontos. Então, aqui eu terminei os 15 pontos. Esse fiozinho aqui de trás, eu puxo até fechar bem aqui, ó. Então, agora que eu fiz os 15 pontos, sem contar essas correntinhas, eu venho aqui no primeiro ponto alto. Pego nas 2 alcinhas e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Então, agora, nessa carreira
que eu vou ficar com os 30 pontos, conforme aqui o gráfico. Então, vamos contar a partir desta carreira aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Isso aqui apenas eu mudei um pouquinho para ficar fechadinho aqui o início. 2 correntinhas somente para dar altura aqui para iniciar a carreira. E no mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos. Eu vou fazer assim por toda a volta. E vou ficar aqui com 30 pontos altos. Finalizei aqui, então, os 30 pontos altos. Venho no primeiro ponto alto, deixo essas correntinhas ali e faço bem aqui no primeiro ponto, ó. Faço ponto baixíssimo. Vou subir agora 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e fazer mais 3 correntinhas de separação. Vou pular o ponto de base e vou no próximo. Faço um ponto alto. 3 correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo. Ponto alto. 3 correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo. Ponto alto. Aqui pelo gráfico, são 2 correntinhas de separação. Para o meu ponto, ele ficou repuxado aqui, ó. Então, aumentei aqui uma correntinha, estou fazendo com 3 correntinhas. Então, vai depender do seu ponto aí, quantas correntinhas de separação você vai fazer aqui. Eu vou continuar fazendo assim por toda a volta, as 3 correntinhas, pula um ponto, faz um ponto alto no próximo ponto. 3 correntinhas, sempre pulando um ponto. Então, aqui eu vou ficar com 15 pontos separados por 3 correntinhas. Então, aqui terminando no último, fiz as 3 correntinhas. Aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto. E trabalho mais 3 correntinhas. Então, em cada espacinho, eu vou ficar com 4 pontos altos aqui no espaço das 3 correntinhas. Aqui, eu comecei com 2, mas você pode fazer 3 correntinhas. Eu faço 2 para ficar mais retinho aqui quando eu finalizo a carreira. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço e trabalho os 4 pontos altos. Então, em cada espaço das 3 correntinhas, eu faço 4 pontos e uma correntinha de separação. Eu vou fazer assim por toda a volta. Vou ficar, então, com uns 15 bloquinhos de 4 pontos altos, separados por uma correntinha. Finalizando, então, fiz os 4 pontos e uma correntinha. Aqui, se você perceber que tem muito ponto, você pode fazer os bloquinhos com 3 pontos altos. E na próxima carreira, com 4 pontos. Então, agora, pelo gráfico, são 4 pontos. E nessa próxima carreira que eu vou fazer, também são 4. Então, aqui você pode fazer com 3 e na próxima com 4.
Finalizo aqui, ó, na segunda correntinha com ponto baixíssimo. E agora eu vou repetir essa carreira. Vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto alto, ficando com o bloquinho de 4 pontos. Uma correntinha de separação. E um ponto para cada ponto de base. Então, aqui nós vamos repetir a carreira anterior. Então, aqui também, se você perceber que sobrou ponto na carreira anterior, nessa aqui, como é repetição, não vai ter aumento, ele vai, então, fechar um pouco do trabalho. Se você vê que está sobrando muito ponto, você pode tentar fazer essa carreira aqui, e você vai perceber que ele vai ficar mais certinho, vai endireitar a carreira. Porque ele não vai ter aumento, só repetição. São os 4 pontos, um ponto em cada ponto de base e a correntinha de separação. Então, agora finalizando a carreira, trabalhei agora esta carreira aqui, ó. Então, aqui na quinta carreira, são 4 correntinhas de separação. Aqui também, conforme você vai fazendo, você vê a necessidade de quantas correntinhas você precisa fazer. Para finalizar aqui, eu fiz os 4 pontos e não fiz a correntinha. Eu vou terminar aqui com um ponto baixo. Então, eu vou na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Eu puxo o fio e tiro as 2 alcinhas, que é o equivalente a esse espaço de uma correntinha. Porque daí não precisa eu caminhar com ponto baixíssimo até chegar no próximo espacinho. Eu já começo a trabalhar nesse ponto. Então, aqui eu subo as 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E faço mais 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui eu fico com 3 pontos altos, contando as correntinhas que eu iniciei. Pelo gráfico, são 4 correntinhas de separação. Eu vou fazer somente 3 correntinhas, para não sobrar muito ponto aqui no meu trabalho. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas de separação. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e trabalho os 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Até o final da carreira. Então, aqui, ó, até o final do trabalho, sempre serão 15 motivos, porque ele vai ficar com 15 pontas no finalzinho. Então, aqui eu vou repetir até ficar com os 15 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Já trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós ficaremos com 15. Finalizando aqui, eu fiz as 3 correntinhas. Venho aqui na segunda. E faço um ponto baixíssimo. Puxo aqui o fio tudo de uma vez. 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Agora, em cada espaço de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 4 pontos altos.
2, 3 e 4. E em cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Quando eu chego no espaço das 3 correntinhas, eu trabalho 4 pontos altos. Aqui, se o seu ponto é muito solto, você pode usar uma agulha menor. Então, aqui, conforme você vai trabalhando, você vai vendo a tensão do seu ponto. Se você tem o ponto mais solto, você pode fazer com agulha menor. Aqui eu estou com a 4, no fio 8 você pode trabalhar com a 3,5. Se o seu ponto é muito apertado, você pode trabalhar com a 4,5. E no fio 6 também, se você está com a 3,5, seu ponto é muito solto, está sobrando muito, você pode trabalhar com a agulha 3, que vai ficar mais fechadinho. Então, aqui eu vou continuar fazendo um ponto para cada ponto de base. E ali no espaço das 3 correntinhas, eu faço 4 pontos altos. Eu vou trabalhar assim por toda a volta do meu tapete. Então, aqui finalizando a carreira, sem contar essa aqui, ó, porque eu não tenho no gráfico. Então, a carreira do gráfico, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Porque pelo gráfico já começa aqui nos 30 pontos altos. Então, eu vou na segunda correntinha. Aqui você sempre puxa bem para ele ficar bem fechadinho aqui quando finaliza. E faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Agora aqui, em cada ponto aqui do meio desse bloquinho, nessa direção aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos. Então, aqui eu estou na direção dele, desse ponto aqui, ó, do meio. Vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Tenho aqui, então, um aumento. Toda vez que eu chego nesta direção aqui, ó, eu vou fazer o aumento. Depois que eu fiz o aumento, eu trabalho mais 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui em cada ponto alto da carreira anterior, eu fiz um ponto. Vou fazer uma correntinha de separação. E trabalho aqui, ó, em 3 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base e novamente chego ali, ó, na direção desse ponto do meio, onde eu vou fazer o aumento. Então, aqui eu trabalho um ponto, no próximo um ponto, e no próximo um ponto. Cheguei na direção desse ponto aqui do meio, faço o aumento, 2 pontos no mesmo espaço. Depois do aumento, eu trabalho mais 3 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, aqui está ficando assim, ó. Aqui eu fiz a correntinha, né? E aqui também. Fiz a correntinha de separação, vou no próximo ponto e trabalho um ponto em cada ponto de base por 3 vezes. Depois dos 3 pontos, na direção aqui desse ponto, eu faço o aumento. 2 pontos no mesmo espaço e depois trabalho um ponto para cada ponto de base nos próximos 3 pontos altos da carreira anterior. Uma correntinha de separação. Então, aqui vai ficar assim, ó.
Trabalhei 2 pontos, que são nesses 2 pontos aqui, ó. Onde eu tenho os 4, trabalhei 2 e mais um ponto na direção do bloquinho. Depois eu aumento um ponto na direção do bloquinho e mais 2 pontos aqui onde eu tenho os 4 pontos altos. Trabalhei 2, faço uma correntinha e trabalho nos próximos 2 e mais um ponto na direção aqui do bloquinho, depois eu aumento. Então, continuando, fiz a correntinha, trabalho 2 pontos aqui na direção desses pontos e mais um ponto na direção do bloquinho. 3 pontos altos sem aumento. Depois eu faço 2 pontos no mesmo espaço. Então, eu tenho aumento e mais 3 pontos sem aumento, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha de separação. E vou seguir assim por toda a volta. Então, agora finalizando a carreira, ainda falta aqui, ó, depois da correntinha de separação, mais 2 pontos. Então, aqui eu fiz o aumento, trabalhei 3 pontos, um ponto para cada ponto de base e fiz a correntinha de separação. E vou trabalhar mais 2 pontos, um ponto em cada ponto de base. Aqui na segunda correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Então, aqui na carreira anterior, se você viu que sobrou muito, você não precisa fazer a correntinha de separação. Mas você tem que cuidar para depois, agora nessa carreira, você conseguir fazer um ponto em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e as correntinhas. Agora, eu vou repetir essa carreira. Vai ser um ponto para cada ponto de base, sem esse aumento, e uma correntinha de separação. Então, aqui eu subo as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto para cada ponto de base. Aqui, então, quando finalizar, eu tenho mais 2 pontos para trabalhar, ficando no total de 8 pontos altos. Vou continuar fazendo uma correntinha de separação. Então, pode ser que aqui ficou sobrando um pouquinho, mas nessa carreira agora ele fica melhor porque vai ser repetição da carreira sem aumento. Então, ele fecha um pouquinho mais aqui a carreira anterior. Aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, sem aumento. Então, eu vou repetir assim por toda a volta, um ponto para cada ponto de base com uma correntinha de separação. Então, eu vou ficar aqui com os bloquinhos de 8 pontos altos, separo com uma correntinha, vou aqui no próximo ponto, trabalho ponto alto em cada ponto de base da carreira anterior. Então, aqui, ó, na direção da carreira, aqui onde eu tenho esses bloquinhos de 3 pontos altos, nessa mesma direção aqui, ó, estou ficando agora com 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separo por uma correntinha, vou no próximo ponto e trabalho um ponto para cada ponto de base. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta, lembrando que aqui ainda vai precisar fazer mais 2 pontos. Então, aqui finalizando, eu já fiz aqui a correntinha, os 2 pontos, para fechar aqui o bloquinho com 8 pontos. Venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto,
No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer mais um ponto. Então, agora eu vou ficar com o bloquinho aqui com 7 pontos altos. Aqui eu tenho 6, mas ainda falta trabalhar mais um aqui quando estiver no finalzinho da carreira. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Aqui também as correntinhas vai depender do seu ponto. Então, aqui você trabalha mais ou menos uns 4 bloquinhos. Você coloca na superfície plana e veja se tá ficando bom a quantidade de correntinha de separação. Se você vê que sobra ou que falta, você desmancha e faz conforme o seu ponto. Então, aqui depois que eu trabalhei os 6 pontos, fiz 2 correntinhas de separação. Vou pular esse primeiro ponto e vou trabalhar 7 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Então, depois das 2 correntinhas, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, trabalho ponto alto. Vou no próximo, ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhando um ponto em cada ponto de base. 2 correntinhas de separação. Vou pular um ponto de base e vou no próximo. E trabalho novamente 7 pontos altos. Duas correntinhas de separação e continuo assim, trabalhando por toda a volta. Então, aqui, ó, já trabalhei as 2 correntinhas, pulei um ponto, trabalhei no próximo ponto, totalizando aqui meus 7 pontos. Venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu já estou trabalhando, fiz esta 9ª carreira aqui, ó. Sem contar aqui, então, esse miolinho que eu fiz a mais, contando a partir dessa aqui que tem os 30 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, aqui as 9 carreiras, no fio 8, está com 33 centímetros para o meu ponto. Então, depende da tensão do seu ponto e do fio que você está trabalhando. Ó, o meu está ficando assim. Agora, nessa próxima carreira, vou fazer as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Venho aqui no próximo ponto, pego as 2 alcinhas e faço o ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Agora, eu não vou trabalhar no último ponto, e aqui eu vou trabalhar depois, quando estiver finalizando a carreira. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas de separação. E vou trabalhar já no primeiro ponto, então, nesta carreira, somente no último que eu não vou trabalhar. Vou ficar aqui com 6 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei os 6 pontos altos. Vou fazer as 4 correntinhas, conforme eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho 5 e vou ficar com 6 quando finalizar aqui a carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Já trabalho no primeiro ponto. Você vai repetir desta mesma forma até o final
da carreira, trabalhando aqui 6 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base e não trabalhando ali no último ponto. Separa por 4 correntinhas, aqui depende da tensão do seu ponto. Para o meu, ó, fica certinho as 4 correntinhas. Trabalhei aqui os 6 primeiros pontos, não trabalho no último. E novamente, trabalho 6 pontos altos. E eu vou trabalhar assim por toda a volta. Então, aqui chegando no finalzinho, eu já fiz o ponto alto depois das 4 correntinhas. Então, aqui totalizando meus 6 pontos altos. Aqui eu venho na segunda correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Então, aqui onde começamos, ó, 8 e 8 pontos. Aqui eu fiquei com 7 e agora com 6. E agora na próxima carreira eu vou ficar com 5 pontos. Então, agora eu vou trabalhar aqui entre os pontos. Venho aqui com ponto baixíssimo. Subo as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Quando eu estiver finalizando, aqui vai mais um ponto alto. Então, em cada espaço agora entre um ponto e o outro, eu faço um ponto alto. Eu vou ficar com 5 pontos altos. Aqui eu vou ficar com 4, porque eu ainda vou fazer mais um ponto ali. Então, aqui depois que eu fiz os 4 pontos no início da carreira, vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse espaço onde eu tenho as 4 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas novamente de separação. Aqui eu vou trabalhar entre os pontos altos, não vou fazer na mesma direção. Então, venho no espacinho e trabalho o ponto. Então, aqui eu vou ficar com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sem correntinha de separação. Então, vai ficar assim: 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui entre um ponto alto e o outro, eu faço um ponto alto. Vou no próximo espaço entre um ponto alto e o outro e faço ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e continuo fazendo desta forma. Então, aqui chegando no final, preciso fazer mais um pontinho ali para ficar com 5 pontos. Então, venho nesse espaço, faço um ponto alto e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Fiquei aqui com meus 5 pontos. Aqui, ó, nessa carreira, se você vê que precisa de mais pontos, você pode colocar aqui 3 correntinhas de separação. Agora, eu vou com ponto baixíssimo, novamente aqui entre um ponto alto e o outro. Vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. E entre um ponto e outro, novamente, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, agora, nesta carreira, eu vou ficar com 4 pontos altos. Depois, eu tenho que fazer mais um pontinho ali. Então, aqui, depois que eu fiz os 3 pontos, contando com a correntinha, vou fazer 3 correntinhas de separação. Aqui, antes do ponto, eu vou fazer um ponto alto. No ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. E depois do ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontos altos sem correntinha de separação.
Vou fazer 3 correntinhas. Entre um ponto e o outro, eu vou trabalhar novamente um ponto alto e vou ficar aqui com 4 pontos altos, sem as correntinhas de separação. Quatro pontos altos. 3 correntinhas. Um ponto alto antes desse ponto alto. Um ponto alto na mesma direção do ponto alto da carreira anterior e um ponto alto depois. 3 correntinhas novamente. Entre os pontos altos, eu trabalho um ponto alto. Três correntinhas de separação. Aqui nas correntinhas de separação, você também trabalha conforme o seu ponto. Então, vou fazer assim por toda a volta. Finalizando, então, a carreira, falta mais um ponto alto. Aqui eu só tenho 3, eu tenho que ficar com 4, igual aqui. Então, aqui entre um ponto e o outro, eu faço ponto alto. Finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Subo as 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou entre um ponto alto e o outro e faço mais um ponto alto. Então, nesta carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos. Aqui eu só tenho 2 porque eu preciso de fazer mais um. Então, quando chegar aqui, vamos trabalhar novamente entre um ponto e o outro e vamos ficar com 3 pontos altos. Vou continuar fazendo 3 correntinhas de separação. Vou continuar fazendo um ponto alto antes aqui do bloquinho. Um ponto para cada ponto de base. E mais um ponto alto depois aqui do bloquinho. Então, agora eu vou ficar com 5 pontos altos aqui nesta direção. 3 correntinhas de separação. Entre um ponto alto e o outro, eu vou fazer o ponto alto, ficando aqui com 3 pontos altos. Então, aqui ele está diminuindo. E aqui ele está aumentando os pontos. 3 correntinhas de separação. Um ponto alto antes do bloquinho. E um ponto para cada ponto de base. E mais um ponto alto depois dos pontos aqui do bloquinho anterior. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 3 correntinhas. 3 pontos altos, um ponto para cada espacinho aqui. E eu vou trabalhar assim por toda a volta. Aqui nas 3 correntinhas de separação, você tem que colocar, então, seu trabalho aí, ó, na superfície plana e ver se está ficando bom com 3 correntinhas. Ó, para o meu ponto está ficando certinho. Então, aqui pelo gráfico, estou trabalhando esta carreira aqui agora, a 13ª carreira. Então, sem contar aqui esses 15 pontos que eu comecei aqui, contando desta parte aqui dos 30 pontos altos, eu estou na 13ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, estou fazendo aqui, já fiz 12, completa, estou na 13ª. Então, nós vamos trabalhar assim até o final, sempre lembrando que aqui aumenta, que onde eu tenho 3, eu vou ficar com 5, igual aqui. E aqui onde eu tenho 4, eu vou ficar com 3 pontos igual aqui.
Finalizando a carreira, já fiz aqui mais um ponto alto. Venho na segunda correntinha, onde iniciei a carreira, e finalizo com ponto baixíssimo. Entre aqui os dois pontos, eu faço mais um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas para dar altura de um ponto alto, depois aqui eu faço mais um ponto. E agora eu fiz as duas correntinhas para a altura do ponto alto. Faço mais 3, que são as correntinhas de separação. Então, aqui eu fiquei com 5 correntinhas. E novamente aqui, onde está aumentando os pontos, eu vou continuar aumentando, fazendo um ponto antes, um ponto alto para cada ponto de base, mais um ponto aqui depois. Então, eu vou ficar com 7 pontos altos. Sete pontos. Trabalhei um ponto para cada ponto de base, mais um ponto antes e mais um ponto depois. Aqui no final, vou ficar com 2 pontos altos, que é o mesmo que eu vou fazer aqui. 3 correntinhas de separação. Entre um ponto e outro, eu faço ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Então, aqui onde está diminuindo agora, eu fiquei com 2 pontos altos. E onde está aumentando, eu fiquei com 7. 3 correntinhas de separação. Um ponto antes. Um ponto para cada ponto de base. Que são os 5 pontos altos da carreira anterior. E mais um ponto depois no espaço aqui das correntinhas, ficando com 7 pontos. 3 correntinhas de separação. Onde estou diminuindo, eu continuo aqui diminuindo, vou ficar com 2 pontos. 3 correntinhas. E vou continuar repetindo desta forma aqui. Onde está aumentando, eu faço igual aqui, e aqui onde diminui, eu faço igual fizemos aqui. Vou fazer assim por toda a volta. Então, aqui finalizando a carreira, eu já fiz o ponto alto aqui, onde eu precisava fazer mais um ponto para ficar com 2. Agora aqui, ao invés de eu finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer com ponto baixo. Venho na segunda correntinha, primeira e segunda, deixando aqui as 3 que é de separação. E vou fazer um ponto baixo. Então, agora, eu já vou ficar com o meu ponto aqui no meio. Vou fazer, então, as 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, ele já vai ficar nesta direção. Então, nesta carreira aqui, onde eu tenho 2 da anterior, eu vou ficar com um ponto. E aqui vai continuar o aumento. Então, aqui eu tenho 7, nesta carreira que eu vou fazer agora, eu vou ficar com 9 pontos altos. Vou continuar separando com 3 correntinhas. Então, fiz os 2 pontos para dar altura de um ponto alto e mais 3 correntinhas. Um ponto antes. E um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, aqui eu vou ficar com 9 pontos altos. Oito e 9. Então, aqui um ponto antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com esse ponto que faço depois. 3 correntinhas. Entre um ponto e o outro, ali onde eu tenho os 2 pontos altos, agora eu vou ficar com um ponto alto. 3 correntinhas novamente. Um ponto alto antes.
e um ponto para cada ponto de base. E vai ser assim por toda a volta, fazendo aqui onde eu tenho 7 pontos da carreira anterior, agora eu fico com 9. Faço as 3 correntinhas de separação ali depois que eu termino os 9 pontos. Depois das 3 correntinhas, onde eu tenho a diminuição, na carreira anterior eu tinha 2, agora eu fico com um ponto alto. 3 correntinhas. Aumento aqui para 9 pontos altos. Depois que eu faço os 9, faço as 3 correntinhas. Então, ele vai ficar desta forma aqui. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, aqui, ó, finalizando agora, eu vou fazer um ponto alto. Depois que eu fiz os 9 pontos, 3, 6, 9, aqui na segunda correntinha, então, você vai deixar aqui as 3 correntinhas de separação. Ali na segunda, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou dar a laçada, venho na segunda correntinha, vou fazer um ponto alto, puxando o ponto, pra ficar bem aqui pertinho desse ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse feito as 3 correntinhas. E vou iniciar a carreira, então, a partir daqui, onde eu teria o primeiro ponto, depois, finalizando a carreira, eu termino aqui esses pontos, fazendo aqui o primeiro ponto, um ponto de cada ponto de base. Então, aqui, a primeira parte do vídeo vai ser até esta carreira, que é a 15ª carreira, contando a partir aqui dos 30 pontos altos. Então, eu trabalhei até a 15ª carreira. Que é essa aqui que tem um pontinho alto aqui nas diminuições, e aqui eu tenho 9. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte do vídeo, e em breve estarei postando as demais partes para finalizarmos o tapete.